Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Hoje, romance 83 ou da Rainha Morta. Esse já é o vídeo de número 94 sobre esse livro. Caso você tenha perdido algum dos poemas já estudados, acesse a playlist aqui do canal Valkyria Online. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, meu nome é Valkyria. Dona Maria I faleceu no dia 20 de março de 1816, mas o sepultamento ocorreu na noite do dia 23. O poema mostra minúcias do funeral, sendo predominantemente descritivo. Vamos acompanhar a leitura e a compreensão do poema. Nem mais rogo, nem promessa, nem procissão, nem ladainha. Somente a voz do sino grande que brada: está morta a rainha! Ai, a neta de Dom João V! Ai, a filha de Marianinha! Tão gasta pela idade, apenas a amarga loucura a sustinha. E eram ecos da artilharia, dos navios, das fortalezas, bandeiras tristes, vasto pranto de criados, fidalgos, princesas. No altar, a cruz a abrir os braços para a miséria das grandezas. Em redor da cama, os tocheiros com chorosas tochas acesas. Sabe-se que Dona Maria I era extremamente religiosa e, agora após o seu falecimento, não haveria mais necessidade de nenhum ritual religioso dos muitos que ela praticava por medo de ir para o inferno. Nem mais rogo, nem promessa, procissão, nem ladainha. Somente a voz do grande sino que brada: está morta a rainha. Era o anúncio do seu falecimento, acompanhado da comoção de todos que lamentavam: ai, a neta de Dom João V, ai, a filha da Marianinha, tão gasta pela idade, apenas a amarga loucura a sustinha. Lembrando que, por ocasião do seu falecimento, Dona Maria estava enlouquecida já havia alguns anos e era conhecida como a Louca. E os anúncios de falecimento ecoavam por aí com tiros do exército, e eram os sinos, e eram os ecos da artilharia, dos navios, das fortalezas, bandeiras tristes, que são aquelas bandeiras na metade do mastro, vasto pranto de criados, fidalgos, princesas. Aí temos um trecho importante. No altar, a cruz a abrir os braços para a miséria das grandezas. Como foi miserável a vida da rainha. Perdeu um filho. Tem aqui um poema, aliás, no canal, falando sobre as exéquias do príncipe. Era o filho dela. Além disso, vivia cheia de remorsos, sentindo-se responsável pelo enforcamento de Tiradentes e pelo exílio dos demais conjurados. Agora, apesar de sua miséria existencial, há toda a pompa do funeral da rainha, Em redor da cama, os tocheiros com chorosas tochas acesas. Ordens de Cristo, avis, São Tiago cobrindo-lhe o negro vestido, manto de veludo encarnado, de estrelas de ouro guarnecido. O braço esquerdo sobre o peito, o outro nas sedas estendido, e toda a corte prosternada nesse beija-mão comovido. Em caixões de lhama e de chumbo foi seu velho corpo guardado. 1000 perfumes o socorriam para manter-se embalsamado, e o resto eram franjas e borlas e veludo preto agaloado, e o cetro e a coroa marcando o fim de um trágico reinado. O corpo de Dona Maria I foi vestido de preto porque era viúva e trazia uma faixa com o emblema das 3 ordens religiosas militares, das quais, aliás, ela era a grã-mestra. Ordens de Cristo, de Avis e de São Tiago, que, de certo modo, substituíram os templários medievais. Havia também, por cima de tudo, um manto real cobrindo-lhe o negro vestido, que era um manto de veludo vermelho encarnado, enfeitado ou guarnecido de estrelas de ouro. A posição dos braços era também estudada. O braço esquerdo sobre o peito,
e o direito estendido nas sedas. Essa mão ficava exposta para que toda a corte prostrada, abatida, beijasse-lhe a mão, comovido, uma vez que todos iam beijar a mão da defunta. Em caixões de lhama, que é um tecido brilhante, finíssimo, feito de fios de ouro, prata ou cobre. Nesse caso era um tecido branco, brilhante, que revestia a parte interna do caixão. Por fora era de veludo preto e esse caixão ia dentro de outro caixão de chumbo, com a tampa parafusada. Ali foi seu velho corpo guardado, mas não antes de receber um tratamento com 1000 perfumes que embalsamavam o cadáver e socorriam essa rainha a fim de evitar que se desfizesse tão rapidamente e ficasse cheirando mal. Afinal de contas, as cerimônias fúnebres duravam mais de um dia. E o resto eram franjas e borlas, que são aqueles enfeites que parecem uns pompons, umas franjinhas penduradas para enfeitar a borda dos tecidos, né? O veludo preto agaloado. O galão é uma tira de tecido também bordado de ouro. E o cetro e a coroa, marcando o fim de um trágico reinado que acabou com a rainha tornando-se louca, fugindo do diabo por quem se sentia perseguida, cheia de remorsos pelas penas dadas aos inconfidentes. Era o clero, a nobreza, o povo, e entre aspersões e responsórios, estolas, reverências, velas, a oscilação dos incensórios, e cavalos de mantas pretas levando a vagos territórios um pequeno corpo sozinho, perdido em régios envoltórios. O resto era a noite, a lembrança daquela mão póstuma e pura que causara degredo e morte com sua breve assinatura e logo lavara o seu gesto no eterno fogo da loucura. Coches negros nas ruas negras, lento ritmo de negros vultos, deslizava o enterro solene, e no enorme silêncio, ocultos, os pensamentos recordavam tempos e rostos insepultos. E o cerimonial fúnebre era repleto de gente. Era o clero, a nobreza, o povo e entre aspersões e responsórios, aspersão é o ato de aspergir, que é respingar. No caso, respingar água benta nas pessoas, no corpo. E responsórios são aquelas respostas já pré-determinadas dentro da liturgia católica, quando o padre fala algo e os fiéis respondem todos juntos. Sei lá, por exemplo, um graças a Deus, um amém. Estolas, temos aqui uma metonímia representando os padres. A estola é aquela faixa que se passa em volta do pescoço dos sacerdotes e que desce até, no mínimo, os joelhos, a altura dos joelhos, no mínimo. Havia reverências, velas e oscilações dos incensórios, que são aqueles recipientes próprios para queimar incensos e que alguém balança espalhando aquela fumaça perfumada pelo ambiente. E já no cortejo do enterro propriamente, os cavalos que levavam a carruagem fúnebre iam luxuosamente adornados com mantas pretas. E aí percebemos a solidão da rainha e principalmente a solidão de quem morre. Um pequeno corpo sozinho, perdido em régio envoltório, que adiantava aquele luxo todo, não é? Real. Além daquela pompa toda, o que restava era a lembrança daquela mão póstuma, morta e pura, se pura, bem entre aspas, né? Pelo menos assim ela tentava ser. A mão aqui é uma metonímia, a parte representando o todo, aquela mão, ou seja, a rainha causara degredo e morte, com sua breve assinatura na condenação dos inconfidentes. Mas logo depois, Dona Maria I enlouqueceu de vez, o que era um sofrimento, fugindo do demônio, era digna de compaixão.
E se as pessoas vão para o inferno para sofrer e pagar pelos seus erros, ela já estava pagando em vida pelos seus pecados. Era como se o sentimento de culpa já fosse o fogo do inferno queimando por dentro, purificando ou lavando sua alma para poder chegar à vida eterna com um espírito mais limpo, mais leve. O enterro da rainha ocorreu à noite, na noite do dia 23 de março. Ela faleceu no dia 20 de março de 1816 e foi enterrada no dia 23, talvez pela demora, dos cerimoniais e tal. E a palavra negros, negras, enfatiza a escuridão, ruas negras, negros vultos, o que confere um ar solene e triste à ocasião. Foi enterrada Dona Maria, mas o que ela fez ficou registrado na história e não foi enterrado até hoje. Os inconfidentes não foram esquecidos e, no enorme silêncio, ocultos os pensamentos recordaram tempos e rostos insepultos, ou seja, que não foram enterrados. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 84 ou Dos Cavalos da Inconfidência. Espero você!